problema que a gente tem hoje no design é que você que está começando aqui e está assistindo essa nova série do canal Design Team, que eu vou falar para todo mundo e conversar com todo mundo, fica meio perdido no dia a dia, não fica? Eu já fiquei, eu fico até hoje perdido. Eu duvido que existe alguém que não fique perdido, que não bata a cabeça e fique desesperado com o que está acontecendo e o que eu vou fazer para resolver esse tipo de problema de design, o que eu vou fazer para resolver essa questão de liderança, o que eu vou fazer. A questão é que tem um monte de gente, desculpe a palavra aqui, cagando regras de como entregar design. E aí, como entregar a experiência do usuário, como entregar a interface, como entregar a pesquisa, como entregar o não sei, como entregar um monte de coisa, um monte de regra. E, junto com isso, vem aí um monte de modelos prontos, cursos prontos, livros, tudo mostrando os passos a passos, como se fossem regras de dança, para você poder, sabe, você já viu a regrinha de dança, aqueles padrões no chão com os passinhos, tá tudo assim mais ou menos. Não quer dizer que passos não sejam importantes, que regras não sejam importantes. Afinal de contas, se a gente fala de processos, querendo ou não, são passos a serem seguidos, entendidos, mastigados, aplicados no dia a dia. Mas o ponto-chave aqui que eu quero te provocar nesse primeiro vídeo dessa série, que você já viu o nome, então já imagina o que eu quero dizer sobre isso, é que seguir fundamentalmente fechado, sem adaptar, sem ter um discernimento de entendimento, te faz refém de alguma coisa. Vai te fazer, sabe, estar dominado sobre um aspecto da qual você não consegue enxergar possibilidades de variáveis, de flexibilidade. E isso pode muitas vezes acabar virando também uma muleta, sabe? Uma muleta, uma dependência de algo que você não consegue abrir mão, conforme o hábito de uso dessa coisa fechada. Você definitivamente precisa sim entender que existem passos, existem processos, existem métodos, até para você também saber usar isso daí no seu dia a dia, mas não reproduzir como um robô. Não, longe disso. Porque senão, num futuro aí, a gente vai poder trocar você por uma inteligência artificial, ou não precisa nem ser tão longe, por um design system, nesse caso. E é natural. Quando a gente está começando, como eu já falei, a gente fica desesperado, a gente fica louco, procurando norteamento, procurando entender passo a passo de situações que você consegue aplicar para resolver o seu problema. Qualquer coisa que vai nos ajudar nesse dia a dia de trabalho é importante e realmente vai ajudar muito. E aí, nessa busca insana, a gente vai atrás do que eu falei, de cursos, de modelos, revisão de portfólio, de artigos, de todo mundo vendendo isso de algum jeito. E é aí que mora o grande perigo dessa sua absorção, dessa sua procura e depois a absorção insana desses modelos para poderem te ajudar de alguma forma no seu dia a dia de trabalho. Mas aí que mora o perigo. E é aí que você tem que tomar muito cuidado. E é aí que eu preciso te falar a real.
Sim, sendo muito sincero, bater a real. Não importam as dicas, não importam os cursos, não importam tudo que tá por aí te vendendo um guia definitivo, um modelo fechado. O mundo real vai exigir de você muito uma flexibilidade. Uma flexibilidade de deixar muitas vezes o passo a passo, o modelo, a regra ou até mesmo o processo de uma forma que não fique tão fechado, que não torne uma âncora que vai te segurar e no final das contas você não vai entregar aquilo que precisa. Aprenda. Sim, claro, absorve esses conteúdos que estão disponíveis em todos os 4 cantos. Sim, mas entenda, principalmente entenda. Entenda, domine, sabe isso. Aplique, mas adapte assim que é possível. Adapte para o teu contexto, para o seu entendimento. E, claro, vai além do modelo, vai além do passo a passo, vai além daquilo que estão, sabe, falando que é assim que deve ser seguido. Provoque, claro, com conteúdo, com responsabilidade, com base. Por isso que não pode parar de estudar. Não estou falando para parar de estudar, só estou falando para tomar cuidado com os modelos enlatados fechados, porque eles são armadilhas terríveis para todo o mercado de design. Kisdorst Judith, que eu não consigo falar o sobrenome, mas alguma coisa que eu vou escrever aqui, me desculpe, com todo respeito, tratam uma visão bem interessante sobre modelos de processos, que existem 2 formas de a gente conseguir descrever processos em design. Para começar, é o modelo de processo racional, e o outro é o revolucionário. São 2 modelos que trabalham em conjunto constantemente, mas que fluem de maneira completamente diferente em suas ações. O modelo racional, ele segue a questão de etapas. Você começa uma etapa, termina, vai para a próxima, e assim sucessivamente, um atrás do outro. O que acontece é que entra num confronto radical muitas vezes que nem todos os passo a passo de design dentro de empresas conseguem funcionar dessa maneira, seguindo uma etapa após a outra, após a outra. E aí vem o modelo revolucionário, que é exatamente o oposto, onde através de uma certa bagunça organizada, mas uma bagunça, tudo flui de maneira simultânea, o passo a passo, as etapas de design. E, óbvio, claramente, no modelo racional, você usa de um modelo mental muito mais lógico e sistêmico, e já no modelo revolucionário é muito mais intuitivo e emocional. A questão que pega nesses 2 modelos de processos de design é que a gente precisa sempre encontrar o meio termo. Não adianta você seguir o passo a passo em etapas seguidas e não conseguir também trazer o modelo revolucionário da qual consegue trabalhar de maneira simultânea na resolução de problemas. Quando nós separamos os 2 e tentamos trabalhar ou com um ou vamos para o radical trabalhando com o outro, aí que vem toda a zona, aí que vem o problema e o perigo. Eu diria até que uma questão de maturidade de design é quando um designer que já tem uma vivência e uma quilometragem de resolução de problemas enxerga que o equilíbrio entre esses 2 modelos de processo é que sim, levam ao caminho do possível sucesso ou pelo menos da resolução do problema que é colocado para ele resolver. A questão é exatamente essa. Traz sim uma valorização da intuição, sabe? Por mais que você tenha base de dados e evidências, mas a intuição ainda é o guia, o outro não, é o racional, é o data, é a análise. Não passa para o próximo passo só se eu não tiver a resposta. A gente sabe que no dia a dia, aqui, entre eu e você, seguir um ou outro não vai conseguir resolver nada. Por isso que eu repito, a questão do equilíbrio e encontrar o seu processo e adaptá-lo conforme o seu contexto e a necessidade
da empresa que você está é o melhor caminho. Por isso que vem o perigo dos modelos fechados e dos definitivos, das quais te enlatam, te colocam dentro de uma caixa. E por isso, muitas vezes, você entra no paradigma de deixar de pensar. A gente sabe que a gente precisa resolver problema no dia a dia. Esse é o nosso objetivo como designers. E o mercado cada vez mais precisa de designers que resolvam problemas. Mas, claramente, para que se resolva problemas, você precisa pensar. Ter uma visão e um racional constante nessa flexibilização e nessa dinâmica de conseguir chavear e entregar aquilo que precisa pensando, tendo um senso crítico, um senso analítico, um senso intuitivo, seja o que você quiser dentro dessa visão da sua caixa mental. E é engraçado porque a gente acaba encontrando nesse meio termo um contraste de um trabalho de proatividade, da qual através dos seus formatos e modelos prontos, você faz mais do que devia, mas é muito automático. Tudo é muito mecânico, sem parar para pensar se realmente aquele método, aquela ferramenta, aquele item de design realmente serve para o que você está fazendo naquele momento. Formatamos e usamos de ferramentas e coisas que temos à disposição, simplesmente jogando e colocando e misturando isso com a questão da proatividade, de entregar, de fazer as pessoas felizes. Mas no final das contas, nenhum desses elementos realmente precisariam ser usados. Talvez não, talvez um caminho muito mais simples, usando o senso crítico, dentro de uma visão de aprendizado do que você tem à sua mão. A gente sabe que, se fosse muitas empresas por aí, o ideal era você só entregar a tela. Mas é claro que o nosso desafio é mostrar que para chegar no resultado da tela, tem todo um estudo para trás. Ou para frente. Você vê como que essa provocação, que inclusive vai virar polêmica talvez, é importantíssima você entender o que é importante eu entregar agora. E onde entra o método, onde entra o processo, onde entra o passo a passo que eu posso adaptar para entregar aquilo que no final das contas vai me dar o valor e o espaço que eu preciso dentro da empresa que eu estou atuando. Você está em constante evolução. Você, uma criança, alguns anos atrás, aprendeu a andar, largou a chupeta, né, deixou de usar mamadeira, deixou de usar fralda, né, e assim, numa evolução constante, está aí em busca da sua felicidade, de um lugar ao sol ou à sombra, para ter, sabe, a realização dos seus sonhos pessoais e profissionais. Estamos aí, estamos evoluindo constantemente. Ainda bem, ou pelo menos espera-se em alguns campos. O que acontece é que você também precisa ter essa visão de evolução, claro, por favor, na sua carreira profissional. Você precisa, sim, aprender a quebrar algumas regras, alguns elementos que muitas vezes são colocados para você como pedras fundamentais, mas que na verdade não servem e precisam sim ganhar um passo de evolução sobre aquela visão, sobre aquele assunto, sobre aquele paradoxo, sobre aquela regra, sobre aquele modelo. E muitas vezes a gente fica gastando tempo. Sim, muitas vezes a gente fica gastando tempo em discussões tão básicas numa camada tão superficial de design que a gente não evolui para o próximo passo, para a próxima provocação, para a próxima flexibilização e adaptação de alguma coisa que alguém está falando que é assim e acabou. E na verdade, a gente está perdendo tempo e espaço de uma evolução de uma disciplina que precisa crescer, precisa evoluir e empurrar várias camadas de mercado para que possam evoluir em conjunto. Senão, a gente vai continuar falando as mesmas coisas, as mesmas regras e as mesmas banalidades de vários assuntos que nós já banalizamos dentro da nossa área. Está aí o conflito de regras do design. Pois bem, eu critico, sim, critico
cursos, critico, sabe, assuntos, artigos, qualquer coisa que as regras são aquelas e as regras são infalíveis. Cuidado com isso. Cuidado muito com isso. Porque é melhor você escutar e começar a trabalhar desde já essa quebra, essa adaptação, essa flexibilização, esse pensar fora da caixa, do que aprender isso, sabe, no dia a dia, dentro de uma empresa, sabe, de alguma forma sofrendo com os resultados de uma regra fechada que poderia ser quebrada. Até porque, eu queria falar isso para você, não existe guia definitivo, porque nada é definitivo no design.